Bem-vindos! Hoje a gente vai analisar trechos de um audiolivro chamado Uma Segunda Chance. Uhum. E a nossa missão aqui é mergulhar numa história, assim, muito pesada sobre culpa, sobre luto e sobre essa busca quase impossível por redenção. E com um ângulo bem específico, né? Exato. A gente vai ver como uma única tragédia pode criar duas realidades, sabe? Duas verdades que são completamente opostas na cabeça dos personagens principais. E que estão, assim, em rota de colisão total. De um lado, a gente tem a Kenna. Certo. Ela acabou de sair da prisão, cumpriu 5 anos pelo envolvimento na morte do namorado, o Scott. E ela volta para a cidade com um objetivo único, desesperado mesmo. Conhecer a filha de 4 anos. Uma filha que ela teve na prisão e nunca nem pôde segurar. Exato. E do outro lado, 5 anos ele virou o pilar de sustentação da família. tanto dos pais do Scott quanto da menina, da filha da Kenna. Pois é. Ele é, na prática, o guardião. Não só das memórias do Scott, mas da versão da história que permitiu que todo mundo sobrevivesse, né? Exato. A tensão é imediata. É o desejo da Kenna contra essa muralha de ressentimento que o Ledger representa. E a história já começa com uma cena que, nossa, diz tudo sobre a Kenna. Totalmente. Ela mal chega na cidade, tá num táxi e pede pro motorista parar na beira da estrada. E ali, no local do acidente, ela vai e arranca do chão uma daquelas cruzes de madeira, uma homenagem ao Scott. Olhando de fora, é um ato de vandalismo, de desrespeito, mas a motivação dela é o oposto. Sim, e essa dualidade é a chave de tudo. Ela faz isso porque o Scott odiava esse tipo de homenagem. Achava sentimentalista demais. Então, na cabeça dela, ela tá sendo leal a quem ele era de verdade. Isso. E não a imagem de santo que criaram dele depois da morte. O texto nos dá o raciocínio dela, mas o mundo lá fora só vê o ato. O que transforma ela numa pária instantaneamente. Ela age por amor, mas o resultado isola ela ainda mais. E essa complexidade toda fica ainda mais profunda quando a gente vê como ela lida com a própria culpa. Não é algo simples. De jeito nenhum. Tem uma frase dela que é muito forte. Posso não tê-lo matado com minhas ações, mas certamente o matei com minha falta de atitude. Nossa, isso é devastador. Ela não nega a responsabilidade, mas a culpa dela é específica, sabe? É uma culpa de omissão. Aquele e se que fica corroendo por dentro. É uma culpa muito particular e psicologicamente muito real. A culpa do sobrevivente. Exato. Ela não se vê como uma criminosa, mas como alguém que falhou no momento mais crucial. E essa falha definiu a vida dela inteira. E o lugar onde ela vai morar reflete isso, né? Esse purgatório, um lugar chamado Paradise Apartments. Que de paraíso, coitada, não tem absolutamente nada. É uma ironia cruel, o lugar tá caindo aos pedaços, é sujo. Muito diferente das fotos do anúncio. É o retrato físico do fundo do poço da vida dela. E a negociação para conseguir ter luz no apartamento é surreal. É quase cômica se não fosse trágica. A proprietária, a Hut, oferece 1 mês de eletricidade, em troca de um gatinho. Ela tem que ficar com um gato para ter luz. Isso mostra um livro do desespero, né? Total. Ela não tem escolha, não tem dinheiro, não tem poder de barganha nenhum. Aos 26 anos é a primeira vez que ela mora sozinha. É um recomeço que o texto descreve como apavorante e libertador. Mas é um recomeço do zero absoluto, ou tipo do subsolo. E para processar tudo isso, ela tem um refúgio, um lugar muito íntimo. As cartas. Ela escreve cartas pro Scott. É o único jeito que ela tem de organizar os pensamentos e não enlouquecer. E é nessas cartas que a gente sente o tamanho do abismo que esses 5 anos criaram. Totalmente. As cartas funcionam como uma cápsula do tempo invertida. Ela narra para ele as mudanças na cidade. Como a livraria onde eles se encontravam, que agora virou um bar. Exato. E a citação dela sobre isso é brilhante. Juro que é como se a cidade inteira fosse um grande tabuleiro de banco imobiliário e que depois que você morreu, alguém chegou e mudou todas as peças de lugar. Nossa, ela é um fantasma na própria história. É. Jeito de manter a conexão viva. E de se preparar. Isso. Se preparar para o único objetivo que a move. Encontrar a filha deles, a Diem. As cartas são o motor dela. Com certeza. As cartas são um espaço seguro onde ela pode ser vulnerável, onde ela pode confessar a dor e um arrependimento sem ser julgada. E é nesse cenário de desolação que a outra peça do quebra-cabeça entra.
Pois é. Porque enquanto a Kenna está nesse purgatório pessoal, a cidade não parou. E no centro desse novo mundo está justamente o dono do bar que substituiu a livraria, O Ledger. o Ledger. E o texto é muito inteligente na construção dele, não dizem que ele é um cara bom, eles mostram isso em pequenos detalhes. Sim. Ele aparece com as unhas pintadas de esmalte rosa. E por quê? Porque ele estava brincando de salão de beleza com uma menina de 4 anos. A Diem, a filha da Kenna. Exatamente. Esse detalhe já estabelece toda a dinâmica. Ele não é só um amigo do pai falecido. Ele é a figura masculina na vida dela. E tem outro detalhe ótimo. A tradição dele com o amigo Roman, a cada semana que o Roman fica sóbrio, o Ledger dá uma caneca de presente para ele. Ele tá entregando a 96ª caneca. Isso constrói um personagem que é um pilar, um cuidador. Ele é leal, presente. O centro de gravidade de todo mundo que foi quebrado pela tragédia. Ele absorveu a responsabilidade de manter todos de pé. E é esse homem, carregando todo esse peso, que vê a Kenna pela primeira vez. Sem fazer a menor ideia de quem ela é. Nenhuma. E a atração entre eles é imediata. Essa é a grande ironia da história. Pois é, ele não vê lá a assassina do melhor amigo. Ele vê uma mulher com uma tristeza profunda no olhar e, E ele sente o impulso de cuidar dela. sim, ele fica tão mexido que chega a derrubar a água quando vai servir os próprios pais que aparecem de surpresa no bar. A interação inicial deles é tensa, né? Ele tenta ser meio sarcástico com ela. Um babaca, como o texto descreve. Talvez seja um mecanismo de defesa contra aquela atração. Pode ser. Mas ele não consegue manter a pose. Mesmo o bar não servindo o café direito, ele vai lá na cozinha, E prepara um especial para ela. com chantilly e uma cereja. Um pequeno ato de gentileza para uma estranha. E é impressionante como um gesto tão pequeno, um café com chantilly, pode ser tão monumental. Sim, para ele é só um gesto simpático. Para ela, que passou 5 anos tomando o que ela chama de café de prisão, aquilo é o gosto de uma vida que ela perdeu. A distância entre a intenção dele e o impacto nela é gigantesca. E a reação dela, claro, é chorar. De cuidado, humanidade. Tudo que foi tirado dela. Aquele gesto quebra uma barreira emocional que ela construiu por 5 anos só para sobreviver. E essa cena prepara o terreno para a noite em que os dois mundos finalmente colidem. De forma explosiva. Uhum. Depois desse primeiro encontro, a Kenna se sente vulnerável e, para tentar retomar algum controle, ela bola um plano. Um plano meio estranho, né? Sim. Voltar ao bar mais tarde e rejeitá-lo. Um pequeno ato de poder num mar de impotência. Só que o plano, obviamente, dá completamente errado. Claro, ela volta, o bar já tá fechado, eles estão sozinhos, a química entre eles é inegável, a conversa flui, a atração só aumenta. A tensão é palpável. O plano de rejeitá-lo se desfaz completamente e ela acaba sentando no colo dele. O clima esquenta e, no meio disso, ele sussurra o nome dele. Ledger. E aí o chão some. Para ele, é só o nome dele. Para ela, é a peça que faltava no quebra-cabeça do inferno dela. Ela congela. Porque o nome Ledger não é estranho. Nas cartas pro Scott, ela já tinha escrito sobre ele. Ele era o melhor amigo do Scott. O irmão que o Scott tanto queria que ela conhecesse. O dono daquela picape laranja birrante que o Scott pegou emprestada no primeiro encontro deles. É um soco no estômago, né? A revelação é devastadora. Totalmente. A única pessoa em 5 anos que a fez se sentir desejada, que a tratou com gentileza. É a pessoa que ela tem certeza mais odeia no mundo. A reação dela é pânico puro. Ela se afasta, pede desculpas, entra num estado de desespero para ir embora. E o Ledger fica sem entender absolutamente nada. Claro. Um minuto ela tá nos braços dele, no minuto seguinte ela tá em pânico como se tivesse visto um fantasma. Ele a leva para casa, até o tal Paradise Apartments, e ela o dispensa na porta sem nenhuma explicação. Ele fica totalmente perdido. E isso levanta uma questão central na história, não é? Como uma conexão pode ser tão genuína e, ao mesmo tempo... estar fundamentada numa tragédia que só um dos lados conhece. Exatamente. A base de tudo que eles sentiram um pelo outro naquelas horas é um trauma compartilhado que os coloca em lados opostos de uma guerra que ele nem sabia que estava acontecendo. E quando o Ledger finalmente descobre a verdade, no dia seguinte,
a barreira que era invisível vira um muro de concreto. Pois é, a Kenna, decidida a dar o passo mais importante, vai até a casa dos Landry, os pais do Scott. Para tentar ver a filha? Isso. E claro, quem a impede é o Ledger. Ele a vê do outro lado da rua, só olhando para casa. E a expressão dele muda da água para o vinho. O homem gentil da noite anterior desaparece. No lugar dele surge o guardião feroz. O protetor da família Landry e da memória do Scott. Uhum. O confronto é direto e brutal. Ele a intercepta, a força a entrar na casa dele, que é do outro lado da rua, só para garantir que os pais de Scott não a vejam. A transformação dele é completa. E então ele a leva embora, dizendo a frase que define todo o conflito. Eles não querem você na vida dela, Kenna. Nesse momento, ele deixa de ser o Ledger, o homem por quem ela sentiu uma atração. Ele se torna a personificação da barreira. Ele é o portão e o porteiro. E ele tranca esse portão na cara dela. Ele passa a representar a dor de todos os outros. Então, o que a gente tem aqui são duas narrativas completamente válidas e em oposição direta. Exato. Do lado da Kenna, a gente tem um relato interno de arrependimento profundo de uma mulher que acredita que pagou a dívida com a sociedade e que agora só quer uma chance de ser mãe. Uma chance de reparar o irrecuperável através do amor pela filha. E do lado do Ledger, a gente tem a perspectiva moldada por 5 anos de luto, de lealdade e, crucialmente, pela versão dos fatos que ele e a família conhecem. E para eles, a história é simples. A Kenna estava com o Scott, houve um acidente e ela o abandonou para morrer sozinho. Não há espaço para nuances na narrativa deles. Não? Porque essa simplicidade foi o que permitiu que eles continuassem a viver. A dor precisa de um culpado claro. E a história nos joga exatamente no meio desse campo de batalha. Não tem um vilão claro. Não mesmo. O que existem são múltiplas vítimas da mesma tragédia. Cada uma processando sua dor de um jeito que, inevitavelmente, entra em conflito com a do outro. É como se a redenção da Kenna exigisse o sacrifício da paz dos Landry. E o que eu acho fascinante é como a história explora o poder de uma narrativa estabelecida. Por 5 anos, a verdade foi que a Kenna era a vilã. Uma história fácil de digerir. Exato, baseada nos fatos que a polícia e a cidade conhecem. Mas as cartas dela, o ponto de vista dela, nos mostram que existe um universo de contexto emocional, de detalhes não contados que foram soterrados pelo julgamento. E essa é a grande questão no fim das contas, né? Quando uma narrativa sobre uma tragédia se solidifica e vira verdade aceita por todos, que espaço realmente resta para os detalhes que foram perdidos no caminho? Existe a possibilidade de reescrever uma história que já foi gravada em pedra, na mente e nos corações das pessoas. E levando isso um passo adiante, quem é que detém o poder de conceder uma segunda chance? Essa é a pergunta de 1 milhão. É algo que a pessoa que errou pode conquistar com arrependimento e ações? Ou é um presente que só pode ser dado por aqueles que foram feridos? Um presente que eles não têm nenhuma obrigação de oferecer. A história nos deixa nessa tensão, explorando se o perdão é um direito a ser conquistado ou um ato de graça que talvez nunca chegue.